Turma, boa noite. Hoje, dia 14 de junho de 2021. Vamos dar início, então, à nossa aula de Ética e Legislação Profissional. Nós estamos praticamente chegando ao fim do nosso conteúdo, tá? Hoje eu vou dar o último assunto, né? Que são concursos em arquitetura. Na próxima aula, dia 21, né? Eu vou apresentar, né, o tema da nossa avaliação, que, como eu havia adiantado para vocês, eu não pretendo fazer uma prova objetiva, né, e sim um trabalho de um assunto aí que seja importante, que seja afim aí com os temas que a gente vem tratando, né, aí na disciplina, tá? Não pensei ainda nesse tema, né? Então, da mesma forma como vocês trabalharam aí o salário mínimo, né, profissional, eu vou pensar alguma coisa também que seja relevante, né, aí para, né, o exercício profissional e vou então apresentar isso para vocês na próxima aula, tá? E se houver pouco tempo, né, para que vocês façam esse trabalho, né, ou seja, eu apresento no dia 21, né, se for pouco tempo, eu marco essa entrega para o dia 2, né, 2 de julho, tá? Porque aí a gente fica com a semana seguinte, né, para eventuais aí segundas chamadas para quem não tenha feito, né? Aí a primeira, resolver essas pendências para também não deixar tudo muito em cima, né? Tá? Então, a gente vai fazer dessa forma, tá? Então, a gente vai ter hoje nossa última, né? Nossa última aula com conteúdo. Na aula que vem, eu apresento, né, a avaliação. A gente teria aí um tempinho maior e eu deixo a entrega, então, para o dia 2 de julho, tá? A disciplina é 30 horas, né? Então, ela se encerraria mesmo no dia 28, exatamente com a entrega da avaliação, né? Então, ela sendo dia 2, ela fecha aí as 30 horas, né? Bom, como eu havia adiantado para vocês, né, o tema de hoje seriam concursos, né, em arquitetura, né? Não são muito comuns, né? É muito mais comum vocês encontrarem, né, a contratação ela sendo direta, né? Ou quando eu falo concurso em arquitetura, seria concursos de projeto, não é concurso para cargos de arquiteto, tá? Seriam concursos de projetos de arquitetura. Então, é muito mais comum, né? Muito mais, vamos dizer assim, usual nós encontrarmos, né, o poder público fazendo licitações ao invés dos concursos em arquitetura. Por quê? Porque o concurso ele envolve, né, uma organização, né, mais elaborada, né? A comissão jogadora ela precisa ser de pessoas, né, que tenham um nível de competência, né, elevada para poder julgar os diversos projetos, né? Porque nem sempre o projeto mais bonito, o projeto mais bem apresentado é o melhor projeto, né? Haja vista aí o exemplo de Brasília, né? Quem já estudou aí, né, um pouquinho sobre a história do concurso de Brasília, né, deve ter ouvido falar que o Lúcio Costa, né, ele praticamente entregou, né, o estudo dele em cima da hora. Uns dizem até que ele perdeu o prazo, né, do concurso, mas ele fez um senhor memorial justificativo, né,
O projeto em si ele não estava nem muito detalhado, né? Existiam propostas, né, como dos irmãos Roberto e outros arquitetos da época bastante conhecidos, né, e renomados, que estavam com projetos bem mais, né, elaborados, né, e em etapas mais evoluídas, que não foram, né, vencedores, tá? E o, e o projeto, né, do Lúcio Costa, né, ele era muito mais um estudo preliminar e um memorial justificativo bem fundamentado. Bom, então eu vou começar aí, né, a nossa fala, né, exatamente tentando justificar como e quando participar, né? Primeira questão que a gente deve levar em consideração aí, que quando a gente participa de um concurso, né, a gente tem duas aí possibilidades, né? É a oportunidade de você pôr em prática, né, alguma coisa que você deseja se aprofundar e não teve oportunidade, ou uma coisa que você domina, né, e quer apurar, tá? Ou o risco, né, de se dedicar bastante a um determinado, né, tema, né, e não obter êxito algum, tá? Então, como está colocado aí, a participação em concurso, né, enseja exatamente esse dilema, né? Uma oportunidade para a gente crescer ou um risco, né, para a gente dedicar várias horas e não ganhar absolutamente nada, tá? Então, ambos, né, caminham juntos, né? E essa decisão ela vai passar necessariamente, né, por equacionar essas duas variantes, né? Ele coloca aí, ó, levando-se em conta o investimento em tempo e recursos financeiros, né? Eu diria que se vocês estiverem, né, na época aí querendo arriscar, né, a participação em concurso, que vocês não joguem todas as fichas somente em concurso, né? Então, se vocês tiverem lá uma equipe, né, de X pessoas, né, que você dedique parte dessa equipe, né, para, né, compor aí aquele grupo que vai se dedicar ao concurso e a outra parte, né, ao grupo que vai, né, trabalhar naqueles projetos que vão, né, captar recurso lá para o escritório e pagar suas contas, né? Então, independentemente aí do resultado, né, esse desafio pode ser compensador, né, na avaliação da maioria dos arquitetos, né? Eu vou citar o nome de alguns aqui ao longo aí da nossa fala de hoje que já ganharam não sei quantos concursos, né? O Catiborian, para quem é leitor assíduo aí da revista Projeto ou da revista AU, já deve ter ouvido falar muito do Catiborian, ele já ganhou mais de 80 concursos, né, de projetos de arquitetura, o Gasperini, idem, tá? Então, a liberdade e o estímulo à criação de soluções, né, que você pode, né, utilizar num concurso, pode, inclusive, ser utilizado em futuros projetos, né? E isso aí é um ponto positivo, né, que é apontado por vários participantes de concurso, tá? Bom, com relação à questão da organização, pessoal, até a criação do CAL, né, que foi aprovado em 2010 e entrou, né, aí em funcionamento a partir de 2011, o grande, né, organizador de concursos era o IAB, né, Instituto de Arquitetos do Brasil, tá? Ele continua, né, participando da organização de muitos concursos, mas o CAL, né, também tem feito esse papel. Então, predominantemente, né, os concursos de arquitetura eles são realizados também pelo poder público. Por quê? Porque a iniciativa privada ela contrata quem ela quiser, mas o poder público, por força da Lei 866, que é a Lei de Licitações e Contratos, né, ela obriga, né,
que se contrate, né, através de uma das modalidades, né, de licitação, né, que é a carta convite, a tomada de preço, o edital de concorrência, né, e o concurso, o pregão presencial, o pregão eletrônico. Então, você tem diversas modalidades, tá? Quem quiser, tem o RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratação, né, que foi uma modalidade que foi aprovada na época da Copa do Mundo, né, por conta da contingência, né, da urgência que existia da construção dos estádios, né, de futebol, e também por força, né, das Olimpíadas. Então, eles aprovaram, né, obras, né, num regime extremamente rápido, muita gente ganhou dinheiro, né, e esse tal RDC, né, ele também teve uma lei específica, né, tramita no Congresso, né, algumas alterações para essa lei, né, de licitações e contratos que ainda é vigente, tá? Então, para quem quer trabalhar com licitações, tá? A lei 866 é a lei que vocês devem conhecer a fundo, tá? Eu digo a vocês que vocês não vão conseguir, como recém-formados, de imediato, participar de grandes licitações. Vocês têm que começar, né, a participar, colecionar acervo, né, para poder começar a participar dessas licitações. Então, começa com uma pequena casa, né, aquele acervo, né, que é colecionado através da CAT, né, quando você faz um projeto, você preenche um RRT. Ao final da obra, né, que você prestou aquele serviço a contento, nos prazos, entregou tudo direitinho, né, aquilo ali é gerado uma CAT. CAT é a certidão de acervo técnico, né? O cliente dá uma declaração, né, que os serviços foram prestados de forma, né, vamos dizer assim, a contento, né, de forma satisfatória, né? Aquilo ali é anexado ao documento lá do CAL e você pede a baixa, né, da responsabilidade técnica. E aquilo ali se transforma, então, numa CAT, ou seja, numa certidão de acervo técnico. Essa certidão de acervo técnico é que normalmente são cobradas, né, em licitações, tá? As licitações, de acordo com o porte, elas pedem determinados patamares. Então, você vai fazer um edifício público com 5.000 metros quadrados, 10 andares, eles pedem normalmente um edifício que você tenha feito, né, com as mesmas características. Por isso que eu digo que é um pouco difícil você, sem acervo técnico, você de imediato prestar serviço, né, para o poder público, né, sem ter acervo técnico. Já o concurso é diferente. Por quê? Porque o concurso, para você participar, não é exigido, né, uma experiência anterior, tá? Basta, né, você atender às condições do edital. Então, o edital é como se fossem as regras, né, da participação. Então, lá ele vai te dizer o tipo de apresentação, a quantidade de pranchas, o que deve ser apresentado, quais são os critérios que vão ser avaliados, né, pela comissão julgadora, o prazo de entrega, o tipo de apresentação, enfim, aquilo ali está tudo regrado, tá? Então, aqui está dizendo, olha, que predominantemente quem faz concurso de arquitetura são, né, os órgãos, né, que fazem parte do poder público. Mas a iniciativa privada também pode optar por essa modalidade de contratação, dependendo da política da empresa. Então, a empresa, às vezes, ela quer, né, que aquele projeto ele tenha, né, uma divulgação,
ele quer que aquilo apareça. Então, nada melhor do que um concurso, né, para fazer a coisa acontecer, né? Então, a organização do concurso com frequência fica a cargo do IAB, né, que significa Instituto dos Arquitetos do Brasil, e mais recentemente, quando eu digo recentemente, né, isso de uns 10, 11 anos para cá, né, na verdade, 10 anos, né, também através do CAL, tá? Se vocês olharem, né, no Google, você coloca lá concursos em arquitetura no Brasil e no mundo. Vocês vão ver lá vários, inclusive alguns colegas de vocês, né, na UFP já foram vencedores, já receberam menções honrosas, né? O professor Roberto Montenegro tem orientado aí alguns grupos, né, que foram vencedores. Eu já tive a oportunidade de orientar um trabalho para de uma disciplina de projeto. Eu era professor da disciplina, não lembro qual era o projeto, mas a gente adequou o projeto para o concurso, que era um projeto em Aracaju, né? E os alunos queriam escrever o projeto nesse concurso de conforto ambiental. Então, era uma edificação, né, que utilizasse sistemas de conforto ambiental. E esse projeto das meninas, né, que foi da menina ali que é dona da ULIC, né, que ela é arquiteta, Tatiana, né, Fortes, com a Cecília Veloso, e tinha mais uma que eu não estou lembrando, eram 3 meninas, né? E elas receberam a menção honrosa, né? Já tiveram aí vários projetos na UFP, né, que eles foram vencedores de concursos de urbanismo, concurso na área de conforto, concurso de arquitetura. Então, é uma oportunidade, né, para quem não tem ainda um portfólio, né, você ter a oportunidade, né, de mostrar o seu trabalho, quem sabe, né, ainda que não seja vencedor, que você possa receber uma menção honrosa e seu projeto, né, aí viajar, né, o mundo ou, né, aí o mundo virtual, né? E como está dito aqui, olha, além de concursos em território nacional, as entidades também atuam na organização de concorrências internacionais em parceria com a UIA, que eu já comentei com vocês aí, né, há 2 aulas anteriores, né? Na aula passada nós falamos sobre contratos, e na aula que a gente falou sobre SEBRAE, sobre IAB, sobre Sindicato de Arquitetos, né? A gente falou sobre o IA, União Internacional de Arquitetos, que inclusive vai ter, né, um congresso internacional no Rio de Janeiro esse ano, né? Bom, a participação, né, da entidade, seja ela o IAB ou o CAL, seja lá a entidade que for, é muito importante, pessoal, porque é uma garantia, é uma chancela, né, para que os profissionais que sejam vencedores desse concurso, né, principalmente com relação à questão financeira, que eles vão, né, receber o seu prêmio, tá? Por quê? Porque a gente sabe que os valores nem sempre eles cobrem os custos, né, daquele projeto. Às vezes é muito mais como um cartão de visita, né, você ganhar um concurso desse, do que propriamente o valor, né, do prêmio, tá? Então, isso aí é uma coisa que, como eu disse, corre, né, aí o mundo, né, dependendo da envergadura do concurso, né, o nome do escritório vencedor, ele corre o mundo, né? Então, vai para várias revistas de arquitetura e teu nome, então, né, passa, né, a, né, fazer parte ali daquele grupo seleto, né, de profissionais que receberam algum tipo de prêmio, tá? E o IAB, né, ou o CAL, né, isso aí é porque a gente tirou do discurso de um, né,
de um arquiteto, o IAB assegura a contratação, exige o cumprimento dessa cláusula, né? E o ganhador tem que ser contratado, tá? Esse arquiteto aí, o Hector, né, Viglieca, né, até a época que eu preparei essa aula, ele contabilizava, né, 78 concursos, né, entre nacionais e internacionais. Deve ter ganho muito mais, tá? Eu não tive o cuidado de atualizar mais recentemente quantos concursos o Viglieca ganhou, mas toda hora aparece, né, aí na revista U, na revista Projeto, né, alguma coisa dele aí, né, como vencedor aí desses projetos, né, de interesse social, alguma coisa parecida, tá? Então, participem, né, como eu disse, ainda que não sejam vencedores, quem sabe uma menção honrosa, né? Bom, com relação ao júri, né, é extremamente importante, né, que a gente tenha uma composição desse júri, né, com pessoas que entendam, né, do métier, tá? Por quê? Porque predominam questões técnicas, tá? Então, tem que ser composto por, né, pessoas de notório saber, pessoas, né, que tenham uma vivência de projeto. Não dá para a gente, né, colocar aí, né, um designer de moda, nada, não querendo desmerecer a profissão de designer de moda, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que, para que a gente tenha um determinado julgador, ele tem que ter conhecimento de causa, né, com relação a projeto, né? Por isso, né, é que a escolha do vencedor é feita por um corpo de jurados, né, que vão ser indicados, né, pelo IAB ou pelo CAL, tá? Então, normalmente o IAB ele indica professores, ele indica arquitetos, né, que estejam no mercado, né, arquitetos que sejam críticos, né, de arquitetura, tá? Conselheiros, então, que tenham, né, uma bagagem e eles possam, né, ser criteriosos na escolha do melhor projeto, tá? Aí, olha, ele inclusive está corroborando aí o que eu comentei, né? Então, são arquitetos que tenham, né, além de títulos, uma importância profissional, né? Seja lá na esfera em que eles atuem, né? Eu falei com relação a professores, com relação a profissionais, né, que estejam no mercado. Aqui também cito, olha, profissionais que tenham participado e vencido concursos, além de premiações pelo próprio IAB ou outras entidades que representem a classe, tá? Eu não sei se vocês conhecem, todo final de ano, o IAB eu acho que é o IAB São Paulo, ele lança o concurso Ópera Prima, né? Que é destinados a estudantes de arquitetura dos últimos períodos, né, dos cursos de arquitetura, e arquitetos recém-formados, em diversas categorias, né? Categoria comercial, residencial, né? Interiores, não sei se vocês já viram, né? Alguém já viu aí, pessoal? Pode abrir o áudio. Vocês já viram o Ópera Prima? Antigamente ele era mais divulgado, né? Mas é bem interessante, tá? A DECA, né, também costuma fazer uns concursos bem interessantes, né, para profissionais e para estudantes, né? A Saint-Gobain, né, que é aquela empresa de vidros francesa, né, ela também, né, faz uns concursos bem interessantes. Outra que costuma fazer eu acho que é a Companhia Siderúrgica.
Tem uma que é com relação a aço. Agora eu estou em dúvida se é a Companhia Siderúrgica Nacional ou é alguma dessas empresas privadas de aço, né? Elas fazem concurso também para projetos feitos em aço. Então, toda hora tem, pessoal, oportunidade, né, para que vocês aí, né, recém-formados ou em final de curso, né? Então, eu sei que a nossa turma aqui da disciplina, né, ela é bem heterogênea, tem aluno, né, aí de início do curso de arquitetura, mas tem uns mais avançados, tá? Então, vocês têm aí diversas possibilidades de participação, tá? Quer saber onde é que tem concurso? Bota no Google, né? Concursos em arquitetura, e tem a agenda por mês, tá? Concursos em arquitetura aí no mês de junho, tá? Vocês vão ver todos os concursos que estão abertos, em andamento, né? E as revistas de arquitetura, principalmente a revista Projeto, revista AU, ela tem o calendário também, tanto nacional como internacional, tá? Bom, só concluindo aqui a questão dessa composição do júri, né? Então, são arquitetos que tenham, além de títulos, uma importância profissional pela notoriedade ou por terem participado e vencido concursos, além de premiações pelo próprio IAB ou outras entidades que representem a classe, né? Como eu disse a vocês, que sejam professores, que sejam participantes, né? Do próprio IAB ou do conselho, né, ou de outra entidade qualquer relacionada, né, à nossa profissão, tá? O Catiborian, né, que é um arquiteto também bastante famoso, né, ele é sócio do Biselli Catiborian Arquitetos, ele defende também a participação no júri de alguém da sociedade civil, né, dependendo aí do tipo, né, da obra, tá? E aí está a justificativa dele, ó, é preciso avaliar se o projeto também é funcional e nada melhor do que alguém que utiliza o espaço, né? Ou seja, um usuário, né? Se for uma praça, por exemplo, né? Ninguém melhor do que o usuário da praça, né? Segundo ele, a experiência já foi feita com sucesso em concursos dos quais ele participou. Então, ó, o Catiborian, o Viglieca, né, o Gasperini, vocês são figurinhas carimbadas em vencer concursos de arquitetura no Brasil, tá? Bom, aí a dica, né, como é que vocês devem escolher, né, participar, né, de um determinado concurso, tá? Ele está dizendo aí, ó, que em tese profissionais dos mais variados níveis estão aptos a participar da maioria dos concursos, né? Não fiquem pensando vocês, eu sou recém-formado, não vou participar junto com um cara que está não sei quantos anos, né, no mercado. De repente, é uma temática que você estudou a fundo, né, lá na faculdade, você está com aquilo ali fresquinho, né? Tem uma boa, né, linguagem de representação, então arrisca, né? Então, ó, como está dito aqui, ó, independente de especializações ou experiências anteriores, tá? Uma coisa que é extremamente importante é a sua afinidade com o tema proposto, tá? Que é uma das variáveis apontadas por arquitetos experientes que devem pesar na hora de escolher em quais concursos, né, você deve participar e com chances reais de desempenhar um bom papel. Então, se de repente é um tema, né, que você, apesar de não ter, né, vamos dizer assim, a profundidade necessária, mas você tem uma determinada afinidade, aproveita essa chance, né, e cai, né, em cima daquele tema, né, e se aprofunda, né, nesse tema. Então, não é porque você não tem experiência anterior que você não tem a chance, tá?
tem aí um depoimento do Catiborian, deve-se analisar primeiro, né, se o tema cativa, né, depois o valor, né, esse valor aí que ele está se referindo é o valor, né, do prêmio, né, porque sempre tem o risco, né, então você vai se dedicar ali muitas horas, né, e ele está aí, então, um pouco preocupado com a questão aí se vale a pena, né. Eu discordo um pouquinho aí com relação a isso que ele está falando, mas isso aí por isso que está entre aspas, né? São palavras do Catiborian, tá? Segundo o arquiteto, no Brasil, né, o fim de algumas distorções que havia no passado tornou os concursos mais atrativos, né? Porque, segundo ele, o principal problema, né, consistia na apresentação do projeto separadamente ao preço, né? E aí ocorria uma espécie de equação que não fechava, pois o melhor projeto tinha que ser realizado pelo menor preço. E a gente sabe que isso não é verdade. Nem sempre o projeto mais barato, né, aquele que vai se construir, né, com o menor custo, necessariamente vai ser o melhor projeto, né? Brasília, por exemplo, não foi o projeto mais barato, né? Não estou dizendo que foi o melhor projeto também, mas também não foi o mais barato, tá? É como, aí ele dá o exemplo, é como você projetar, né, uma BMW, mas ter de vender pelo preço de um Fusca. Compara, né? Catiborian, ele recomenda que você avalie bem o programa do concurso, né? Caso o valor não seja previamente fixado, melhor nem entrar no concurso, segundo ele, né? Aí, onde procurar, né? Eu já havia dado essa dica, né, para vocês, hoje com internet, inclusive, muitos concursos, né, que antigamente saíam extremamente caros em função da apresentação, hoje eles são enviados totalmente de forma digital. Eu já participei de concursos que eu tinha que gerar a prancha, imprimir, botar num tubo, pagar uma fortuna, né, para colocar aquilo, né, no correio ou numa empresa dessas aéreas aí e despachar. Hoje você despacha tudo, né, através, né, de e-mail, de link, de um Google Drive ou coisa parecida, tá? Então, onde procurar? A fórmula como são realizados os concursos no país é considerada perfeita pela presidente da IAB. Na verdade, esse presidente da IAB eu até tirei porque ela não é mais a presidente, tem umas palavras aí, Rosana Ferrari, né? Essa aqui era depoimento dela da época, olha. E ela, na época, ela comentava que, apesar de ter melhorado, né, ainda, né, são realizados muito poucos concursos, né, lamentavelmente. É como eu lhe disse, né, há pouco, tá? A elaboração de um concurso, ela é demorada, ela tem que ser composto um júri. Hoje, os órgãos públicos, eles querem contratar o pacotão. O que eu chamo de pacotão? Eles querem contratar a sondagem, o projeto de arquitetura, o projeto de estrutura, o projeto elétrico, o projeto estrutural, o projeto de incêndio, o projeto de climatização. Eles querem contratar tudo. E o concurso é só para a arquitetura. Então, sai muito demorado. Um processo desse se arrastaria por anos. Então, o que eles fazem? Eles fazem, né, um pacote único. Tá? Eu confesso a vocês que eu participo muito mais de licitações do que de concurso. Né? Eu tenho a equipe que eu participo mais corriqueiramente de processos licitatórios. Passei muitos anos, né, com alguns órgãos públicos, né, uns de forma cativa. Caixa Econômica, por exemplo, eu passei 15 anos, né, sendo o escritório homologado da Caixa Econômica aqui no estado do Piauí, algumas cidades
do Maranhão, né, que era Timon e Caxias, e algumas do Ceará, algumas do interior, mas depois eles restringiram. Cada estado ficou só com as suas cidades, né? Venci algumas licitações do Banco do Brasil, algumas do Banco do Nordeste, né? Receita Federal, Tribunal de Justiça do Piauí, DENIT, DENOX, que mais? TRT, TRE, né? Eu já participei de muitas licitações, tá? Então, a maioria dessas licitações, eles não contratam só o projeto de arquitetura, eles contratam o conjunto inteiro, né? Você tem que fornecer a arquitetura, então, por isso eu sou pessoa jurídica, você fornece a arquitetura, você fornece a estrutura, você fornece a elétrica, você fornece o incêndio, climatização, orçamento, chegar no ponto para o órgão licitar a obra, tá? Por isso é que eles não querem fazer o concurso. O concurso, né, demoraria tanto tempo quanto essa licitação e depois eles teriam que fazer ainda uma licitação só para contratar projeto. Então, nenhum órgão quer fazer isso, né? Então, olha, a fórmula como são realizados os concursos no país, né, ela considera perfeita, né, mas são muito poucos ainda, né? E a grande justificativa dela é quem perde a arquitetura. Pois é, porque quem vence uma licitação não vence pelo melhor projeto, vence normalmente, né, pelo preço mais baixo que ele apresenta para fazer aquele projeto, ou quando a licitação é por técnica e preço, né, ele tem o melhor, vamos dizer assim, acervo técnico, ele tem um melhor preparo, né, porque as licitações elas podem ser de menor preço, técnica e preço, ou melhor técnica, tá? A complexidade da obra é que diz como é que vai se licitar. Obras de baixa complexidade, elas podem ser licitadas por menor preço, ou seja, ganha quem apresenta o menor preço. Obras de média e alta complexidade, elas não podem ser licitadas por menor preço. Tem que ser por técnica e preço. Então, ela não pode ser licitada, por exemplo, por pregão, né? Por quê? Porque o pregão, ele, né, dá a vitória para quem apresenta o menor preço. Uma licitação de técnica e preço, você tem que apresentar documentos, além da proposta técnica, né, também a proposta comercial. E aí tem uma fórmula, né, onde eles estabelecem lá um regime de pontos, né, o preço pontua e os acervos que a sua equipe técnica apresenta também pontua. Ganha quem obtém a melhor nota, tá? É assim que se vence uma licitação de técnica e preço, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, leiam sobre Lei 866, tá? E aí lá no rol, né, das diversas modalidades de contratação, vocês vão ver carta convite, né, tomada de preço, concorrência, concurso, né, pregão, vai estar tudo lá descrito, tá? A gente está falando aqui mais sobre, né, concurso, tá? A gente diz que quem ganha, né, é a arquitetura com o concurso porque você escolhe o melhor projeto e não o mais barato, né? Bom, na opinião aí da presidente do IAB aí da época, né, o Brasil tem capacidade de ampliar as ofertas, né? Mas o poder público e as entidades precisam se sensibilizar sobre a importância de se realizar mais, né, concorrências, né? O IAB se encarrega de divulgar os concursos organizados pela entidade. Ela tem realmente um portal, né, onde vocês podem acessar, vocês vão ver concurso no Brasil inteiro, né? Normalmente, até as sedes dos IABs, né, regionais, eles colocam, né, um concurso para a escolha, né, da sede. Um dia desse tinha, eu acho que era um concurso para a escolha do projeto na nova sede do IAB nacional, em Brasília, né? E além do site do Instituto, os profissionais podem pesquisar também em revistas especializadas da área, como eu disse, a U, né? Que é a revista Arquitetura e Urbanismo, a revista Projeto, né?
e na página da UIA, né, União Internacional de Arquitetos, no caso das concorrências internacionais, tá? Custos. Bom, normalmente, concurso não tem ajuda de custo, tá? Então, a participação em concurso é puro risco, né? Então, por isso que eu disse, você tem que avaliar, né, qual é vamos dizer, a capacidade, né, produtiva do seu escritório e não jogar todas as fichas no concurso. Por quê? Porque aquele concurso pode ser que não, né, obtenha êxito. Você não vai ganhar, você não tem a certeza que você vai ganhar. E no final do mês as contas chegam, tá? Então você precisa dividir, né? Então o gasto excessivo e o tempo investido são os principais problemas apontados por arquitetos das concorrências realizadas no Brasil. Aqui há um vício, né? Quanto maior o concurso, mais exigências são feitas, tá? Então, isso aí é a bronca, né, de alguns profissionais aí que estão acostumados a participar de alguns concursos. Pessoal, alguma dúvida? Ninguém tem dúvida nenhuma? Por enquanto, não, professor. Tá. Bom, quantidade de peças, né? Normalmente os painéis de concurso, eles têm mais ou menos uma dimensão, eu não saberia dizer para vocês agora de cabeça, mas normalmente eles têm mais ou menos um padrão, né? Aqui ele está comentando que normalmente a quantidade de peças é muito injusta, né? Mas a apresentação sendo digital, ela já ameniza a questão desses custos, né? E na época aqui, quando ele deu esse depoimento, né? Eu acredito que ele estava se referindo à quantidade de peças que deveriam ser entregues, impressas e depois postadas, né? Porque está todo mundo trabalhando a risco, né? Afirma aí o Viglieca, né? Que é um cara aí que ganhou mais de 80, né? Ele é defensor dos concursos realizados em 2 etapas, né? Essa daí que eu acho que é a mais interessante, tá? Como é que seria essa modalidade de concurso em 2 etapas, né? E por que ele defende, né? Porque a simplificação do sistema em 2 etapas, né, atenuaria as perdas. Então, na primeira fase, o profissional apresentaria o conceito do projeto, tá? Então, uma coisa bem esquemática. Então, você não precisava, né, gastar mundos e fundos, tá? E aí, o júri faria, né, uma peneira, né, escolheria alguns projetos, e aí aqueles projetos escolhidos, né, eles receberiam uma verba para desenvolver o seu projeto. E aí, dentre aqueles projetos que receberam essa verba, né, eles escolheriam o projeto vencedor, tá? E ele diz que isso é uma modalidade que já é, inclusive, praticada em outros países, né? Olha, ele está dizendo aí, ó, que nós fizemos concursos internacionais em que se apresentavam, né, 3 folhas de A3, né? Que eu acho que é um número bem interessante. Aí você apresenta o conceito nessas 3 folhas de A3, né? Aí o júri, então, ele escolhe, né, um determinado número que vai estar previsto em edital, tá? O próprio concurso, ele destina uma verba, né, para aqueles X projetos que forem selecionados, né? E aí, dentre aqueles selecionados, a comissão julgadora escolhe o projeto vencedor, tá? Então, ó, isso onera menos a produção do escritório. Lembra a Viglieca, que cita casos em que nem foi precisa a utilização de papel, né? Pois o projeto foi enviado pela internet. Hoje, a maioria dos
concursos, né, são feitos dessa forma, né? Por quê? Porque o mundo hoje está digital, né, pessoal? Então, a gente, pelo menos com relação a essa questão da impressão, né, houve uma evolução bem satisfatória, né? Desafio, né? Bom, evidentemente, né, a conquista do prêmio de um concurso é uma realização profissional e pessoal, né? Como eu disse a vocês, né, o nome, né, de quem vence o concurso, ele vai, né, correr aí uma série de revistas internacionais, uma série de publicações, tá? Mas ele diz aí, ó, mas isso não basta, né? Para alguns arquitetos, o estímulo, né, está ligado ao desafio que a participação impõe aos profissionais e a liberdade para criar, pesquisar e ampliar o repertório, né? A gente achava aí que esse não basta, né, estava ligado à questão financeira, mas é exatamente essas possibilidades, né, que o concurso coloca para a gente, né, de você poder dar asas à sua imaginação, que vocês vão ver que isso vai ser um grande castrador, né, na vida profissional de vocês, né? Quando vocês estiverem no mercado, né? O fator econômico, por exemplo, né, vai ser um grande limitador, né? De repente você tem uma ideia brilhante, né? Mas na hora que esbarra no preço, o cliente não quero porque está caro, né? Ou não gostei porque está feio, e aí esse está feio, está bonito, é um pouco complicado, tá? E o concurso, né? Você consegue, né? Isso que está aqui, né? Você consegue uma maior liberdade para criar, pesquisar e ampliar o repertório, né? Porque você não tem um cliente, né? Você tem ali uma comissão julgadora, né? E essa comissão julgadora normalmente ela tem uma visão mais aberta, né? Não é né? São vários, tá? Então isso fica bem mais interessante, né? E tem aí, olha, o Catiborian aí com outro depoimento, né? O concurso é você com o edital, né? Então é você ler, interpretar, né? Focar ali aquele edital, né? Você pode inclusive transgredir o edital, nada te impede, né? E ele, ó, recomenda que os arquitetos se aventurem em todos os concursos que se acharem capazes, até mesmo os profissionais em início de carreira. Aquilo que eu disse a vocês, tá? Não importa se você não tem experiência anterior, tá? O que importa é você ter o quê? Afinidade com aquele tema, ainda que você não tenha, né, uma grande experiência sobre aquele assunto, mas se você tem aquele tesão, aquela coisa, né, aquela empatia com o tema, é uma ótima oportunidade para você, né, crescer, né, naquela temática. Tá? Um recém-formado, né, é tão habilitado quanto um arquiteto mais experiente, aí nas palavras do Catiborian. Tá? E guardadas as devidas proporções, o Catiborian compara o concurso ao projeto de conclusão de curso universitário, ou seja, o TFG, né? Que a gente se supera, né? Eu já vi projetos, né, de TFG muito bons, né? Projetos de hospitais, projetos de campos de futebol, né? Projetos com uma profundidade, né? Às vezes não, muitas vezes, né, muito superior a um projeto elaborado, né, para um determinado cliente. Né? Por quê? Porque o aluno passa 6 meses antes, né, ou seja, lá no TFG1, só estudando aquele tema, ele foi ler sobre aquele assunto, ele foi ver estudos de caso, né, e ele passa outros 6 meses só naquele projeto. Tá? Segundo aí o Catiborian, quem não participa perde a oportunidade de se desenvolver, né?
porque ele diz que, diferentemente de projetos particulares, há menos restrições à criação. Isso é verdade, foi um daqueles, né, pontos que eu coloquei aí no slide anterior, né? O ganho profissional, de acordo com o arquiteto, não é apenas dos ganhadores, né? Pois as soluções apresentadas podem ser aplicadas no futuro. Então, aí você queimou aí não sei quantos neurônios, né, para chegar ali aquela solução, né? E isso pode ser utilizado no futuro projeto, quem sabe, né? Dependendo da temática, né? Isso pode ser utilizado aí num outro projeto, tá? Os novatos, no mínimo, né? Olha aí, ó, você pode utilizar esse projeto, né, como um projeto para o seu portfólio, tá? Terão ao menos um projeto para apresentar, né? E as possibilidades de vitória, porém, não devem ser descartadas na hora de escolher em qual concurso participar, né? Não vai deixar de entrar porque, eu não tenho chance de ganhar, né? Então, você coloca à prova seu conhecimento, né? Ou seja, os seus anos dedicados lá ao seu curso, né? Seja um arquiteto recém-formado, seja um já experiente, né? Olha aí o depoimento aí do Viglieca, aquele que ganhou 80 concursos ou mais, né? Ganhei prêmios com 1 ano de formado, né? Isso aí é um grande estímulo para vocês, né? Planejamento. Como sempre envolve risco, né? Para vocês participarem de um concurso, é necessário aí planejamento para não atrapalhar o andamento dos demais projetos, né? Como eu disse, você não vai parar o teu escritório todinho para se dedicar, né? Somente aquele concurso, tá? Você deve tratá-lo como se fosse mais uma conta da empresa, né? Então, quantos estagiários você tem, quantos arquitetos, né? Você tem lá como sócio. Eu vou dedicar metade da minha equipe para o concurso lá da nova sede do IAB BR, por exemplo, né? E os outros eu vou me dedicar, ou então eu tenho uma capacidade de tocar 3 projetos por mês. Eu vou tirar 1/3 da minha equipe para se dedicar a esse projeto do concurso, e os outros 2/3 vamos fazer os projetos, né, usuais, tá? Então, é tratá-lo como mais uma conta da empresa, é uma das saídas, reservando equipe para desenvolver o trabalho, tá? Mas aí ele diz, olha, ao envolver a atuação de mais de um profissional, o concurso pode servir para motivar o trabalho em equipe, assim também como capacitá-la. Então, de repente, você tem ali um certo desnivelamento, né, na sua equipe, é uma oportunidade também, né, para que você engaje as pessoas, dê uma nivelada, né? E aí, olha, os motivos, né? Pois não raro o desenvolvimento do projeto, devido ao prazo, implica também extrapolar a jornada de trabalho, né? Então, vocês topam, pessoal, né? A gente ficar aí, por exemplo, mais 1 ou 2 horas por dia para a gente, né, participar desse negócio, né? Mas essa avaliação, né, ela tem que ser feita de forma minuciosa, levando-se em conta as consequências devido à demanda média de trabalho, né? Participar disso aí envolve o quê? Mais horas trabalhadas, né? E aí, se não ganhar, né, ninguém lá cobrar a conta no final do mês, né? Aquilo ali seria, né, um plus, um algo mais, tá? E seria isso aí que eu queria comentar com vocês, né, com relação a concurso. Eu acho que é uma oportunidade bem interessante, né? A gente tinha um outro professor, né, que se aposentou, que era o Chico Alberto. Ele, certa vez, me disse, bom, quando eu me aposentar, eu vou ficar só tentando concurso, né? Eu não sei se ele está fazendo isso, né? Hoje, né, o Chico Alberto era um professor da área de perspectiva, ele foi professor de projeto, teve a oportunidade até de dar umas disciplinas de projeto comigo, né? E ele gosta muito de trabalhar com maquetes,
e com tanto eletrônicas como maquetes físicas, né? Então, é uma oportunidade, né, aí para vocês, né, de desenvolverem um portfólio, né, enriquecerem, né, a bagagem de vocês em determinados temas, né, porque surgem normalmente temas que não são muito usuais, né, no mercado, vamos dizer assim, mais comum, né, de arquitetura, né, não são coisas tão comuns, normalmente são sedes, são praças, são, né, monumentos, são coisas assim mais difíceis, né, de nós termos como encomendas de projeto, né? Então é uma oportunidade aí de vocês participarem. Queria saber se tem alguma dúvida aí no que a gente comentou hoje. E não tendo, queria dizer que eu postei, deixa eu ver se está aqui já, se subiu aqui o vídeo. Eu publiquei o vídeo porque deu uma travada e eu tive que resetar. Não, ele não subiu. Eu vou postar novamente, tá? Eu tinha, antes de começar a aula, eu estava colocando aquele vídeo da aula passada sobre contratos, tá? Mas ele parece que ele não foi postado aqui. Eu vou colocar, tá? Novamente. E então, na aula que vem, eu publico, né, a nossa avaliação. Alguma dúvida, pessoal? Bom, então, se não tivermos então nenhuma dúvida, a gente vai encerrar nossa aula por aqui, tá certo? Ok. Então tá. Então, até logo. Até logo.